feet high to the dome ceiling, the ship about 8 feet diameter, and roughly 10 feet high to the dome ceiling. And there were 3 men on the ship, besides the one that had got off the fight. You keep calling them man. What do you mean, man? Well, Like a pretty man? they were about 5'6", looking left to my eyebrows, and they could have walked in our clothes down any of our streets. We would have paid Science is the ultimate political battle, the mind-body split, the dualism that persists into present times. Use of biological physics and quantum physics seemingly contradict, blinded by its own so-called enlightenment, and thusly setting light and darkest opposites, eternally at odds inside of the cascading chaotic universe. Science is really the resultant end of a negotiation. The laws and principles we hold to be cardinally true about the universe and world were all shaped by the hands of a privileged few. For many of us, the indoctrination of mechanical, linear clock time begins at a young age. Para muitos de nós, a doutrinação de relógio mecânico e linear começa desde cedo. In school, we are taught to plot major events, world history, and our own lives onto a straight line that runs horizontally from past to present to future, with time coming from behind us and moving forward. Na escola, nós somos ensinados a produzir e confabular grandes eventos. A história mundial e nossas próprias vidas se dão numa linha horizontal, que se move do passado para o presente, para o futuro, com o tempo que se inicia antes de nós e se move para frente. Linear time, as embodied by the standard timeline, represents an irreversible progression of moments, yielding cardinal conceptions of past, present, and future, as well as duration. O tempo linear é personificado por uma linha do tempo padrão que se representa numa irreversível progressão de momentos, se rendendo a concepções cardinais de passado, presente e futuro, além da duração. On this progressive time on a straight line, you can only understand information flowing in a forward causal direction, where cause and effect are neatly isolated into their respective temporal binaries, moving time forward in lockstep manner. Nessa percepção progressiva de tempo, como uma linha reta, uma conexão geométrica entre dois pontos opostos, você pode compreender a informação fluindo em direção à frente, numa direção causal, onde a causa e o efeito são ordenadamente isolados nas suas respectivas binárias temporais, se movendo
juntas, em conjunto, e não se separando. The relationship between Black people in the Americas and a dominant Western linear time construct has always been fraught. A relação entre... I'm sorry, where did you learn this? Where did you read this? Oh, okay. Where is that? Cool. A relação entre pessoas negras nas Américas e a dominação linear do tempo construído sempre foi algo carregado. Simultaneous to the advancements in technology, science, and economics that will come to forge our present-day notions of linear time in the future, one can trace the significant events on the timeline of colonization of the African continent, the transatlantic slave trade, slavery in the North and South Americas and beyond, and its continuing aftermath of systemic racism and structural inequities. Simultaneamente aos avanços da tecnologia e da ciência e da economia, que viria a forjar nossas noções presentes de tempo linear e tempo futuro, a gente pode seguir os eventos significantes na linha do tempo da colonização do continente africano e da escravidão transatlântica. A escravidão no norte, nas Américas do Norte e do Sul e além. E perceber o contínuo impacto do racismo sistêmico e estrutural em suas opressões. Such colonialist, imperialist projects could not have been successful without the use of time oppression, with time being what sociologist Barbara Adam calls the most effective colonizing tool, and what Jeremy Rifkin calls the primary socializing tool. Esses projetos colonialistas e imperialistas não poderiam ter tido sucesso sem o uso do tempo e da temporalidade opressora, como o tempo sendo, como a socialista Barbara Adam chama, a maior e mais efetiva ferramenta colonial. E o que Jeremy Rifkin determina como a ferramenta socializadora primária. Another historian observes that the rise of capitalism and the work clock went hand in hand. Time became a quantifiable measure of exchange value in the marketplace for trading in the commodity of human labor, the currency in which the workers' lives, their time, was bought and sold. O historiador Giordano Nani também observa que o aumento do capitalismo, o crescimento do capitalismo e do relógio mundial do tempo estavam caminhando lado a lado, de mãos dadas. O tempo se tornou uma forma de quantificar e medir a troca de valores no mercado trocando comodidades do trabalho humano na moeda da quais os trabalhadores habitavam. E isso significava que era sua vida, seu tempo e seus nomes usados como essa moeda de troca e venda. Nowhere was that more evident than in the plight of victims and survivals of chattel slavery, where the bodies of slaves, as well as their time through labor, were used as commodities and forms of currency. Em nenhum lugar
estava mais evidente que a suplicância, plight, quando alguém suplica, as vítimas suplicando por sobrevivência e a triste e cruel escravidão, onde seus corpos e também o seu tempo, através do trabalho, eram usados como essa comodidade e formas de moeda. My recent research through slave narratives held in the United States Library of Congress yields hundreds of references by formerly enslaved Africans on the use of time and clocks by their masters to attempt to regulate every waking moment of their lives, as well as the times they were allowed to sleep and to rest. Nas minhas pesquisas recentes sobre as narrativas da escravidão na livraria do Congresso dos Estados Unidos, milhares de referências de pessoas que já foram escravizadas se referem, pessoas negras, enslaved Africans, pessoas negras que já foram escravizadas, pessoas africanas, se referem ao uso do tempo e do relógio pelos seus mestres, pelos seus senhores, para tentar regular toda a sua vida a partir do momento que eles acordavam e também o tempo que eles eram permitidos do seu descanso e o seu sono. Many enslaved Africans talked about how they were made to wake up between 3 or 4 o'clock a.m., usually by the master's blowing of a horn or ringing of a bell. Muitas dessas narrativas e nessas entrevistas recontam como eles eram obrigados a se levantar entre 3 e 4 da manhã, normalmente pelos senhores que tocavam uma corneta, um sino, ou faziam um som muito alto. They were often made to work until or past sundown, some enslaved Africans recalling working regularly until 10 p.m. at night. Eles eram normalmente obrigados a trabalhar até que o sol desaparecesse. Algumas pessoas narram que o seu trabalho ia até as 10 da noite. Seen as no more human than the watch or clock, enslaved Africans and post-emancipation Black Americans were forbidden access to the temporal domain of their past, as well as the temporal domain of the Western progressive future. Vistos como não mais que humanos, não como humanos, mas como um relógio ou tempo, africanos escravizados e pós-emancipados eram proibidos de acessar o seu domínio temporal do passado. Também o domínio temporal de um futuro progressista do Oeste. A newspaper ad from the era, which is up there, in 1882, for example, shows that Black people were on par with cuckoo clocks and other worn-out novelties in the minds of white civil society. Nesse jornal do The Era, em 1882, por exemplo, mostra que pessoas negras estavam ao lado, né, de relógios e outras novidades que eram usadas e descartadas. Even segregation, commonly thought of as spatialized, was just as much a project of temporalized segregation of Black people from white people.
mesmo na segregação em Jim Crow na América, comumente entendida e espacializada, estava somente um projeto temporalizado de segregação das pessoas negras das pessoas brancas. Newspapers during that time period, for example, listed tables of times when blacks could access certain public spaces, such as schools or theaters, versus the normal times for white people to access those same public spaces. Jornais, durante aquele período, por exemplo, listavam linhas do tempo aonde pessoas negras poderiam acessar certos espaços públicos, por exemplo, como escolas e teatros, versus os tempos normais onde as pessoas brancas acessariam todos esses espaços públicos. As another scholar notes, the conquest of space and time are intimately connected. European territorial expansion has always been closely linked to and frequently propelled by the geographic extension of its clocks and calendars. Como outro pesquisador observa, o espaço de conquista e o espaço do tempo estão intimamente conectados. O territorialismo europeu em expansão esteve sempre intimamente ligado e frequentemente impulsionado por a extensão geográfica dos seus relógios e calendários. Clocks are themselves maps, offering another way of spacing time and timing space. Os relógios são, com eles mesmos, mapas, oferecendo outra forma de olhar para a espacialidade do tempo e o tempo no espaço. Like maps, clocks are objects that embody certain ideas, politics, notions of time, and boundaries. Como os mapas, relógios são objetos que expressam certas ideias, política, noções de tempo e boundaries, limites. And just as we take for granted that a map is a true representation of the territory it is depicting, we assume that clocks can capture the true nature of time and reality or of subjective temporal experience. E assim como nós não tomamos em consideração que um mapa é uma verdadeira representação do território que está, não damos o valor suficiente. E assim como nós não damos o valor suficiente a um mapa, que é a verdadeira representação do território que está mostrando, nós assumimos que o relógio pode capturar a verdadeira realidade, a verdadeira natureza e realidade do tempo, da experiência temporal subjetiva. Indeed, clocks do the opposite. They objectify time and render flat all experiences of time. Na verdade, relógios fazem o oposto. Eles objetificam o tempo e render flat, fazem com que toda a experiência e as noções de tempo sejam lineares. For Western society bound to the master clock, mechanical and digital clock time becomes the synchronizing mechanism, instead of the subjective duration of your own now interacting with other nows. Para a sociedade ocidental, que está intimamente relacionada ao relógio do Senhor, ao relógio como Senhor, como mestre, mecânica
e clock time, digital clock time, e tempo digital se sincroniza no mecanismo. Em vez da subjetividade da duração do seu agora interagindo com outros agoras. Trauma and disassociation happen in a society that negatively qualifies a departure from or disruption of mechanical clock time. Trauma e desassociação acontecem numa sociedade que qualifica negativamente a partir da disrupção do tempo mecânico no relógio. Okay, cool. Where do you? 2 paragraphs. Okay, cool. Thank you. The idea of slave and master even extended into the development of mechanical clock time technology. Clockmakers in the early 19th century created systems of synchronization with the concept of master clocks to slave clocks. A ideia de senhor e escravo, mesmo estendida no desenvolvimento do tempo mecânico na tecnologia, fez com que no começo dos anos do século XIX, relogeiros criassem um sistema de sincronização com o conceito de master clocks, que são relógios de senhorio, and slave clocks, que são relógios de escravizados. For these reasons, the future as constructed by white-dominated Western society has been both a dangerous temporal domain and a potent space of resistance and vision for Black people. Por essas razões, o futuro como construído por uma sociedade branca ocidental dominadora tem sido simultaneamente algo perigoso pelo seu domínio temporal e uma potente espacialidade dentro da resistência para pessoas negras, com a visão de pessoas negras. In an 1852 speech critiquing the hypocrisy of the United States Independence Day, Frederick Douglass stated that America is false to the past, false to the present, and binds herself to be false to the future. Num discurso em 1852 criticando a hipocrisia dos Estados Unidos, da independência dos Estados Unidos, Frederick Douglass disse que a América é falsa ao seu passado, falsa ao seu presente e completamente se faz falsa ao seu futuro por associação direta da falsidade em toda a sua trajetória. Long before gaining independence from slavery, Black people understood that contrary to the messages of the Declaration of Independence, white people were not committed to equitable and accessible futures for all. Muito antes de ganhar a independência da escravidão cruel, pessoas negras entenderam que, contrariamente às mensagens da Declaração de Independência, as pessoas brancas não estavam comprometidas a acesso igualitário no futuro para todos. Although the United States settler colonial project is often referred to as one that successfully colonizes space, it has also involved a conquering of the future. Mesmo quando os Estados Unidos, o projeto colonial norte-americano é normalmente referido
como um dos projetos que teve mais sucesso em colonizar o espaço, também necessariamente envolveu a conquista temporal e o domínio do futuro. Barbara Adam observes that colonization with time has been achieved with the aid of standard time, time zones, world time, and with the globalization of industrial time and its associated economic values as common sense norms. Where is this? Okay. Norms. Okay. Would you show me where it is? Barbara Adam? Okay. A Barbara Adam similarmente observou que a colonização, com o tempo, ganhou a ajuda do tempo standard, zonas do tempo mundial, global, e numa outra perspectiva, com a globalização da industrialização do tempo e seu valor econômico associado como uma norma de senso comum pelo outro. For that reason, civil rights and Black liberation movements have always needed to reappropriate notions of time and temporality that hack dominant Western linear time. Por isso, os movimentos de liberação negros sempre precisaram se reapropriar das suas noções de tempo e temporalidade que hackeavam o domínio do tempo ocidental linear. These movements must still back time in order to create visions of the future for marginalized people who are typically denied access to the future. Esses movimentos precisam roubar novamente, se apropriar novamente do tempo para criar visões do futuro onde pessoas marginalizadas que são tipicamente negadas de seu acesso temporal do futuro tenham uma chance. As Kojo Eshin wrote in Further Considerations on Afrofuturism, by creating temporal complications and anachronistic episodes that disturb the linear time of progress, Black futurist imaginaries adjust the temporal logics that condemn Black subjects to prehistory. Como Kojo Eshin escreveu em Considerações no Afrofuturismo, criando complicações temporais e episódios anacronísticos que disturbam o progresso linear do tempo, futuristas negros imaginariamente ajustam a lógica temporal que condena a subjetividade dos negros à pré-história. In order to change the linear fatalistic future that Black people were told we did not belong to, we have had to actively and forcefully fight for space on a collective timeline. E para mudar esse futuro fatalístico linear que as pessoas negras foram convencidas que não pertencem a, nós precisamos, como pessoas negras, ativamente e com muita força lutar por nosso espaço no coletivo do tempo, aqui e agora. In my creative projects and advocacy work, I focus on North Philadelphia as an active site of Black futurist liberation that has forged its own temporality in the midst of hostile visions of the future of low-income, marginalized Black communities
concentrated within its boundaries. Dos meus projetos criativos e meu trabalho como militante e como uma pessoa que se engaja civicamente por conta da minha residência naquele espaço, eu foco meus esforços na Filadélfia do Norte como uma área ativa para a liberação do futurismo negro, que tem agido como sua única temporalidade no meio de visões hostis do futuro de pessoas marginalizadas e de baixa renda nas comunidades que são concentradas em seus limites de área. In a recent exhibition called All Time is Local, we consider time's intimate relationship to space and locality through text, object, and video installation, including select pieces from our Dismantling the Master's Clock, Temporal Disruptors, and Black Space Agency series. The works meditate on the complex, contested, and temporal and spatial legacies of historical, liberatory Black futurist projects based primarily in North Philly. Numa exibição recente chamada Todo o Tempo é Local, nós consideramos tempo como uma relação íntima ao espaço e à localidade através de texto, objeto, vídeo e instalação, incluindo algumas peças selecionadas que desmancham o relógio do Senhor e são disruptores temporais e Black Space Agency Series e as séries de Agência Espacial Negra, onde esse trabalho medita na complexidade contestada da temporalidade espacial e legados histórico que são liberatórias dentro dos projetos afrofuturistas baseados primariamente no norte da Filadélfia. Where do we go now? Okay, where do you start? In spite of the status of the physical remnants of many of these Black futurist projects, their implications stretch backward and forward in the Afrofuturist timescapes underneath North Philly. E observando o status dos remanescentes físicos de muitos desses projetos afrofuturistas, as implicações que se estendem ao contrário e à frente na linha do tempo afrofuturista que está se desenvolvendo underground, como se fala isso? De forma clandestina, não clandestina, mas disruptiva no norte da Filadélfia. It is a temporality that challenges exclusionary narratives of North Philly that paint the residents in the area as complicit in their own poverty and disinvestment, and thus saying that they deserve gentrification that will wipe out the past and move the community into the future of the government's visions. É uma temporalidade que desafia narrativas exclusionárias e exclusivas no norte da Filadélfia, pintando os residentes na área como pessoas que contribuem para a sua própria pobreza e seu próprio desinvestimento. Então, são merecedores
da gentrificação que irá aniquilar e deixar a comunidade nas mãos do governo, das futuras visões do governo. One of the Black Futurist projects that we explore is Progress Aerospace Enterprises. Dos projetos afrofuturistas que a gente explora é o progresso do aeroespaço. Based in North Philly during the 1960s, Reverend Leon Sullivan, a civil rights leader and minister at Philadelphia's Zion Baptist Church, established the company days after the death of Martin Luther King Jr. It was one of the first Black-owned aerospace companies in the world. Baseada no norte da Filadélfia durante os anos 60, o reverendo Leon Sullivan, ativista civil e líder e ministro da Igreja Batista da Filadélfia, estabeleceu o progresso de aeroespaço dias antes da morte do Dr. Martin Luther King Jr. Essa foi uma das primeiras empresas de aeroespaço que foi fundada por uma pessoa negra. With the moon landing being seen as one of the ultimate milestones of progress of Western society and a symbol of humankind's arrival into the future, Sullivan stated that when the first landing on the moon came, I wanted something there that a Black man had made. Com o advento do homem pisando na Lua, sendo uma das últimos acontecimentos de progresso da sociedade ocidental e um símbolo quintessencial da humanidade chegando ao futuro, Sullivan disse numa entrevista que quando o primeiro homem pisou na Lua, eu gostaria que isso tivesse sido feito por uma pessoa negra, por um homem negro. The company had strong connections to the civil rights and Black liberation movements in 1968, as well as the affordable housing, economic stability, and the 1968 passage of the Fair Housing Act, as well as the space race. Essa companhia tinha fortes conexões com o movimento dos direitos civis e a liberação negra e os movimentos de liberação negra que investiam em affordable housing. Affordable housing é como se fossem projetos para que as pessoas vivam melhor como eu falo isso em português? Affordable housing. Isso, acessível. Estabilidade econômica e, em 1968, em abril de 1968, a passagem do Fair Housing Act and the Space Race e a passagem de melhores condições de habitação, ato de melhores condições de habitação e da corrida no espaço. Okay. Although Reverend Sullivan was critiqued by anti-capitalists and the more radical Black liberation movements in Philadelphia, his futurist vision of progress and the progress movement was nonetheless inclusive and innovative for his time. His co-opting of the progress narrative and usage of the future and slogans were specific forms of temporal reclamation. O reverendo Sullivan foi criticado por anticapitalistas e mais radicalistas negros dos movimentos na Filadélfia. Suas visões futuristas de progresso e o movimento de progresso
foi nada mais nada menos do que inclusivo e inovador para o seu tempo. Quando ele cooptou a narrativa do progresso e o uso do futuro nos seus slogans, isso trouxe formas específicas de reclamação do tempo. As one scholar notes, temporal control is symbolized by the idea of progress and economic boom. Como Helga Nootny nota, o controle temporal é simbolizado pela ideia do progresso, do boom econômico. Sullivan seemed to grasp the close associations between temporal control, sustainable Black communities existing within the American imperialist project, and the notions of linear progress well. The technology built at Progress Aerospace Enterprises and through other Reverend Sullivan projects seemed to allow for a hacking into the future histories where Black people had already been erased, such as the space race, and helped to ensure our appearances in those histories as they play out on the linear progressive timeline. Sullivan parecia entender as associações muito próximas de controle temporal e a sustentabilidade das comunidades negras existindo no projeto imperialista norte-americano. E, além disso, a noção linear do progresso também. A tecnologia construída pela empresa do Dr. Sullivan, do reverendo Sullivan, permitiu que o futuro fosse hackeado por histórias onde pessoas negras estavam sendo totalmente apagadas, como na corrida no espaço, e, além disso, ajudou as aparências que essas histórias tinham no tempo linear e progressivo. During that decade, the civil rights and Black liberation movement and space race would collide, with a lot of resistance to the space race coming from the Black community, such as the Poor People's March at Cape Canaveral. Durante aquela década, os movimentos dos direitos civis, da liberação negra e a corrida no espaço colidiam com muita resistência dentro da corrida no espaço pela comunidade negra, como a marcha das pessoas pobres no Cape Canaveral. Black leaders from Martin Luther King Jr. to Eldridge Cleaver commented on the race to land on the moon, next to the neocolonialism and urban renewal causing displacement of entire Black communities. In a 1966 speech, Dr. King remarked that there is a striking absurdity in committing billions of dollars to reach the moon where no people live, while the densely populated slums are only given minuscule appropriations. And he ended his speech questioning on what scale of value is this a program of progress. O reverendo Martin Luther King e Eldridge Cleaver comentaram na corrida pelo espaço e a ida à Lua, justapondo o neocolonialismo e a regeneração urbana causada pela displacement, pelo reposicionamento de comunidades negras em sua maior parte. Em um discurso em 1966, o Dr. King disse que tem uma absurdidade tremenda em pagar bilhões de dólares para ir para a Lua, onde ninguém mora, enquanto
uma densa população de pessoas negras estão vivendo em favelas, em pequenos territórios. E ele finalizou o seu discurso dizendo: em qual escala de valores este é um programa para o progresso? Martin Luther King could not determine a sense of progress where Black people had not yet achieved racial justice and social equity. Martin Luther King não pôde determinar um senso de progresso onde pessoas negras ainda não tivessem atingido a justiça social racial e em uma sociedade igualitária. Done? Okay. Meanwhile, destruction, segregation, and displacement of Black communities across the United States, or the space race on the ground, led to riots and uprisings around the country during the 1960s, including North Philly. Enquanto isso, a destruição, segregação e a opressão das comunidades nos Estados Unidos e a corrida no espaço ali mesmo, no solo, conduziu as pessoas a muitas manifestações, e isso também incluindo o norte da Filadélfia, nos anos 60. Columbia Avenue, now known as Cecil B. Moore after the late Philadelphia civil rights attorney and activist, was once the site of race riots and uprisings in 1964 that destroyed a once vibrant, multi-ethnic community with a strong economic base. The reverberations of that riot continue to echo throughout that community in 2019. In present day, gentrification, racialized segregation, and targeted disinvestment has disrupted the landscape, vibrancy, and texture of the neighborhood, forcing its memories and its residents to the edges of the city. Moore Avenue, que foi um advogado e ativista do movimento, estava na corrida pelo espaço de território e nas manifestações que estavam se desenvolvendo em 1964, que destruíram completamente uma comunidade que era, em algum momento no passado, vibrante, multiétnica e com uma base econômica forte. E essas reverberações que continuam até hoje, no ano de 2019, trouxeram gentrificação, segregação racial e desinvestimento tornou essas pessoas alvos de desinvestimento, que tem totalmente mudado a textura da vizinhança e a sua vibrância, forçando suas memórias e residentes para as periferias da cidade. As a housing attorney serving low-income Philadelphians over the past 10 years, I'm often in a position to reflect on the ways that systemic oppression and racism have caused us to recede backwards in time, or for time to stand still in certain areas, locked in temporal vortices. Como uma advogada que está servindo pessoas de baixa renda na Filadélfia há 10 anos, eu estou sempre em posição de refletir nas maneiras que a opressão sistêmica e o racismo nos têm causado a olhar para trás no tempo, ou
estar parados em certas áreas, totalmente paralisados em vórtices temporais. As the poorest of the larger cities in the U.S., the present realities of housing for low-income Black people and people of color living in Philadelphia are not much different today than how they existed during Reverend Leon Sullivan's time. The same spatial and temporal inequalities that were catalysts for the eruption of the Columbia Avenue riots in 1964. As realidades presentes de pessoas negras de baixa renda nos Estados Unidos hoje, na Filadélfia, não são tão diferentes daquelas que existiam durante o tempo do reverendo Sullivan. A mesma espacialidade e as inequalidades temporais são que foram catalisadoras para a erupção das manifestações do Columbia Avenue em 1964, existem hoje nos dias presentes. Gentrification is ravaging our communities. A 2019 study published showed that from 2000 to 2013, due to rapidly rising rents, property values, and taxes, more than 12,000 African Americans in Philadelphia were pushed out of gentrifying neighborhoods. And as the report notes, the large number of neighborhoods that gentrified and the number of displaced residents ranked Philadelphia among the worst cities for Black displacement. A gentrificação está destruindo as nossas comunidades. Um estudo publicado em 2019 pela a coalizão de reinvestimento na comunidade nacional mostrou que de 2000 a 2013, devido a aluguéis que estão subindo rapidamente, ao valor de propriedades que também sobem muito rapidamente e taxas absurdas, mais de 12 mil pessoas negras na Filadélfia tiveram que se mudar das suas áreas, que estão sendo violentamente gentrificadas. Okay. Housing and cultural displacement are usually framed in terms of spatial inequality and displacement or erasure from location. However, hierarchies of time, inequitable time distribution, and uneven access to safe and healthy futures inform intergenerational poverty in marginalized communities in the same ways that monetary wealth passes between generations in privileged communities. O direito à casa e culturalmente o que tem acontecido, deslocamento, obrigada, são normalmente colocados em termos de espacialidade e inequalidade espacial. E o deslocamento ou apagamento daquela locação. De qualquer forma, hierarquias de tempo, a distribuição inequalitária do tempo e o acesso desigual à segurança e futuros saudáveis informa que a pobreza intergeracional nas comunidades marginalizadas, de algumas maneiras que a riqueza monetária, da mesma maneira que a riqueza monetária é passada entre gerações nas comunidades privilegiadas. Sociologist Jeremy Rifkin says that temporal deprivation is built into the time frame of every society
where people living in poverty are temporally poor as well as materially poor. Inevitably, marginalized Black communities and communities of color are disproportionately impacted by both material, spatial, and temporal inequalities in a linear, progressive society. O socialista Jeremy Rifkin diz que a deprivação temporal é construída no espaço e tempo de toda a sociedade. Enquanto pessoas estão vivendo na pobreza, elas são temporalmente pobres, assim como materialmente pobres. The implications of time and space and gentrification, displacement, and redevelopment are integrated into the pre-established temporal dynamics of the impacted community, layered over and within the communal historical memory and the shared ideas of the futures of that community. And nested within those layers are individual subjective temporalities and the lived realities of residents, which are often at odds with the linear mechanical model of time on which its external spatial temporal constructs are etched. A implicação do tempo e espaço na gentrificação, o redesenvolvimento e displacement, deslocamento, são integrados e pré-estabelecidos nas dinâmicas temporais das comunidades impactadas, que são entre essas camadas estão as subjetividades individuais e temporais e as realidades vividas pelos residentes, normalmente totalmente em conflito com o modelo mecânico do tempo e como o tempo espacial temporal está construído e desenvolvido na sociedade. But as one scholar points out, time has long played a role as one of the channels through which defiance towards established orders can be manifested. Exploiting quantum properties of time and temporality offers additional possibilities outside the limitations of Western linear time. Mas, como Nani observa, o tempo já tem um papel onde canais se estabelecem em ordem e se manifestam dessa forma. Okay, which one? African and Afro-diasporic temporalities. Okay. African and Afro-diasporic temporalities and traditions of time share many parallels with quantum principles. The past intermingles with the present, interwoven with the futures. Time in these traditions is alive, dynamic, and textured. Temporalidades afrodiaspóricas e africanas e tradições de tempo compartilhado e tradições de tempo compartilham muitos paralelos com os princípios quânticos. O passado se conecta com o presente, que está intrinsecamente cozido com o futuro, cozido do verbo costurar, costurado, é isso. Past and future variables can be held in superposition, existing in their infinite states of possibility, open to influence, collapsed into reality, and uncollapsed back into superposition at will. The roles and practices of the Afro-Indigenous griot provides an example of the use of temporal technologies that allow various dimensions of time to be alive,
open to influence and entangled. Are we on the next paragraph? Okay. Time in these traditions is alive, yeah? Yeah. Okay. O tempo nessas tradições está vivo, dinâmico e possui texturas. O passado e o futuro são variáveis que podem ser colocadas em superposição, existindo na sua infinidade de estados e de possibilidades, abertos à influência e colapsados na realidade e descolapsados novamente para a superposição que o sujeito deseja. Okay. If one repositions their temporal lens, one can meaningfully disrupt progressive linear notions of time and actively, radically create visions of non-local futures, quantum nows, and unpredictable pasts for marginalized Black people who are typically denied access to creative control over their own temporal modes and timescapes. Se a gente reposiciona nossas lentes temporais, nós podemos observar o progresso com a intenção de disruptura das noções lineares do tempo e ativamente e radicalmente criar visões de futuros não locais, presentes que estão relacionados ao momento aqui e agora, e o passado totalmente incerto para as pessoas negras que são tipicamente negadas de acesso ao seu controle criativo sobre suas narrativas temporais e de tempo e escape. While we know Western linear time to be outmoded, ill-paced, oppressive, and clunky technology that will eventually be supplanted by quantum realities, it is impractical to expect immediate or equitable recompense with Afro-diaspora and ancestral time consciousness. It is practical to continue to develop, share, and fortify our temporal practices and ethics, consistent with our experiences as diasporic, displaced Africans, living in communities that have largely assimilated into a linear, progressive time construct that leaves us consistently behind. Enquanto a noção linear ocidental do tempo pode ser totalmente passada, brega, opressiva, e sua tecnologia cheia de clunky, como se fosse algo tipo estranho, um relógio, uma coisa estranha. Isso eventualmente será substituído por realidades quânticas. E sua impracticalidade tem a expectativa imediata e sua recompensa imediata. E isso, na perspectiva afrodiaspórica ancestral, não condiz com a nossa noção de tempo como consciência e práticas de pessoas que não estão relacionadas a essa dimensão. Practice includes. Where is that? Is it after a map is an object, or a few more down? Okay. Our practice includes quantum event maps. Our practice include quantum event maps, housing journey maps, sonic mapping, and communal memory mapping.
The quantum event map mimics African and Asian diasporic cultural practices and perspectives on time and space, bringing together the micro or quantum events that like to happen in time together to construct future moments or to re-examine past moments as individuals or as groups and communities. Through this method of mapping, event memory, both future and past, is not attached to a specific calendar date or clock time, and memories are not formed in regard to a specific date or time. Nossas práticas incluem eventos que mapeiam quanticamente jornadas de habitação que se mapeiam sonicamente e memórias de comunidade nesse mapeamento. Os eventos quânticos de mapeamento imitam as diásporas culturais africanas e asiáticas em suas práticas e perspectivas de tempo e espaço, trazendo e juntando em conexão as micro ou quantum, os micro ou quantum, os eventos micro ou quantum que gostariam de acontecer no tempo juntos, para construir futuros movimentos, eventos ou reexaminar o passado e seus momentos e criar eventos individuais ou grupos ou comunidades através dessas combinações quânticas. Através desse método, juntos o passado e o futuro como memória não estão relacionados a um calendário ou relógio específico. E as memórias não são formadas com relação a nenhuma data ou lugar no tempo. Okay. In our workshops, we have groups create communal quantum event maps that allow them to struggle through the ways in which a community constructs a communal time around past, future, or present events, composed of diverse and intersecting rhythms and other event textures and features. Personal quantum event maps help map makers revisit personal pasts to encounter new features of a past event, plan and create personal futures, or explore and recontextualize their personal now moments. Nos nossos workshops, nós damos aos grupos mapas comunais a nível quântico que permite com que essas pessoas que estão com dificuldades na forma como constroem suas comunidades ao redor do tempo passado e do tempo futuro ou de um evento presente, possam interagir e criar ritmos e outros eventos com texturas e acontecimentos onde seus mapas pessoais quânticos podem ajudar essas pessoas a revisitar seus passados pessoais e encontrar novas possibilidades dentro desse passado, criar e planejar seus futuros pessoais e explorar e recontextualizar suas experiências pessoais no agora. Okay. But I'm going to make this essay available to the festival so that you all can read it in full, because I skipped around a lot, so just to let you know. Estará disponível, gente, só para vocês saberem, porque ela passou direto por muitas coisas importantes. So here are some questions to consider when encountering maps and clocks. Aqui algumas perguntas para considerar quando encontrando mapas e relógios. Who is the map maker or clock maker? Who is the intended map or clock user? What is the purpose of the map or clock? What, if anything, on the map or clock is up for question? What is being taken for granted if and when you use the map or clock?
What temporal landscape does the map or clock embody? What year was it made? Does it still stand the test of time? What has changed? What has remained? Quem é a pessoa que criou o mapa ou a pessoa que criou o relógio? Para quem é esse mapa e esse relógio? Para quem foi feito esse mapa e esse relógio? Qual é o propósito desse mapa e desse relógio? O que, se algo no mapa ou no relógio está sendo questionado? O que está sendo levado em consideração quando você usa o mapa? Qual é a temporalidade do território que esse mapa e relógio, aonde esse mapa e esse relógio se baseiam? Em qual ano ele foi feito? E está, de fato, resistindo ao teste do tempo? O que tem mudado e o que tem remained? O que permaneceu? Where are you in time when you are using the map or clock? What are the intersecting and conflicting temporalities that are pulled into your present when using the map or clock? Imagine the boundaries and contested boundaries that the map or clock contains. How can they be remapped, redrawn, or re-envisioned to be more equitable in time and space? What unspoken agreements, understandings, contracts, social constructs, and negotiations are embedded in the map or clock? And once we dismantle the master's clock, what clocks or timekeeping practices will take its place? What already exists that we can learn from? And what can we communally create? Aonde você está no tempo quando você usa esse mapa ou relógio? Quais são as interseções e conflitos temporais que se conectam com o seu passado e presente quando você está usando esse mapa ou relógio? Imagine os limites e os limites contestados que esse mapa ou relógio contém. Como eles podem ser remapeados, redesenhados, revistos para estarem mais igualmente equilibrados no tempo e no espaço? Quais são os unspoken agreements, os acordos não ditos e os entendimentos e contratos e as construções sociais e negociações que estão conectados a esse mapa ou relógio? E quando a gente desfaz o relógio do Senhor, o relógio do Mestre, quais relógios ou quais formas e práticas de manter o tempo vão existir a partir desse momento? O que agora ainda existe e podemos aprender sobre, e como nós podemos fazer isso em comunidade? Thank you. Obrigada. First, I want to thank you for translating. You just got that very long, very dense essay right before, so thank you. I know it's a struggle, a challenge, but It was a bit of a struggle, but we are used to it, so, we go for it. Okay, thank you. I also have some books and some zines up here, if people are interested. So I think a couple questions, if people have any. Tem pergunta, gente? They want to know about the books. My partner and I self-publish our books, and we have zines as well. So there's a few zines up here, and then our book, Black Quantum Futurism, Part 2, and then I have some short stories up here. Eu e minha parceira, nós editamos e produzimos nossos livros de forma independente. E eu tenho aqui algumas zines, alguns livros, o Black Quantum Futurismo Parte 2 e alguns materiais que a gente oferece dentro do nosso trabalho. So
So they're $15 for the books and just $5 for the zines. I don't know what that translates Os to. livros custam $15 e os zines custam $5 cada um. Então, por favor, façam essa conversão. Alguma pergunta, gente? Aproveita, minha gente. Levanta essa mão aí. Você traduz, Luna? Traduz. Obrigada. Eu podia fazer em inglês também, mas acho que é legal o pessoal entender. Como você Hã? Como você prefere? Tá bom. A gente no Brasil, a gente está vivendo uma efervescência muito grande do afrofuturismo, né? A gente vê muita gente cada vez mais falando sobre isso. E a gente vê esse momento justamente de a gente voltar ao nosso passado e pegar, né? Volte e pegue, Sankofa. A gente está vendo isso muito forte. In Brazil, we're living a very interesting moment around Afrofuturism. We see more and more people connected to those concepts, and we have this notion of returning to the past to reclaim what was ours, Sankofa. Recentemente a gente tem visto alguns grupos trabalhando muito a questão de território também, né? Os territórios negros, como eles estão se distribuindo. Recently, we've seen many groups also working on territoriality and how Black territories have been built and how they're developing themselves. E eu observei que eu acompanho, né, o trabalho do coletivo e observo que muitos dos trabalhos deles são nesse sentido. Eu queria saber, na verdade, se ela tem uma dica prática mesmo, assim, para quem está tentando desenvolver esses trabalhos nas comunidades, de engajamento de comunidade. Enfim, é difícil, às vezes, a gente falar, traduzir o que a gente quer traduzir para as pessoas. E eu vejo que ela tem um trabalho bem solidificado nesse sentido. She wants to know, she says she follows a lot of the work that the collective has put out, and she wants to know what are the practical tips that you can give to people that are trying to build community, because it's really hard sometimes to make it so everyone is on the same page. Practical tips, I think, first is kind of understanding that people, in terms of just how we think about time, everyone has their own subjective temporality, but that everyone is, part of something that also, so if we're part of a community, that community also has its own history, it has its own time, it has its own way that it has come together and struggled to understand. Sorry. I'm gonna go slow. Just for us, so there's a project that we did called Community Futures Lab, and in that project, we worked with a community that was being displaced by the government. Dentro do trabalho delas, elas percebem que todas as comunidades têm seu próprio tempo, sua própria forma de fazer as coisas, sua própria dinâmica temporal. E ela observa muito, né, essa relação do indivíduo com a sua própria temporalidade individual e a relação do indivíduo com aquela comunidade que também tem as suas características nesse mesmo lugar. And it took a really long time for us to understand the history of that community, build trust with the community so that we weren't just seen as artists just flying in to do something, but that we really had a stake and an investment in what the outcomes of that community were. So that was really important for us to spend time with them and to understand the history and understand the way time has moved in that community. So that was one way that we kind of approached that work. But I think it really just starts with the understanding of not just that people are being pushed out of space, but that they're being pushed out of time and they're being locked out of the future. And so understanding that and troubling that notion, not just taking for granted that we're all making it into the same future or that we all get there at the same time, I think is at least the starting point. And then there's other things that you can do after that to kind of understand what that means. Dentro desse trabalho que eles fizeram nessa comunidade no norte da Filadélfia, North Philadelphia, right? Elas perceberam que precisavam ganhar a confiança dessa comunidade para que essa comunidade não as visse como simplesmente artistas que vêm para fazer algo pontual, mas elas queriam que essa comunidade percebesse
que o esforço coletivo poderia gerar investimento e trazer muitos benefícios que dariam uma base maior para a construção daquele futuro, mas também ela percebe que essas pessoas elas não estão simplesmente sendo empurradas dos seus territórios, elas estão sendo empurradas dentro para além do tempo e totalmente enclausuradas sem perspectiva de futuro. E isso é muito complexo e precisa ser levado em consideração, mas que são narrativas que precisam ser transformadas e reimaginadas em conjunto. And with that community, a lot of what we did was around pairing information about housing and about other social justice issues and poverty issues that they were struggling with this visioning of the future, so that it wasn't just, here's information and you have no active role in that information, but here's information plus, how do you see this working in the future? How do you envision the future of your community? And really understanding who all are the stakeholders impacting that future. So whether it's the government's vision of the future, how does that interact with the community's vision of the future? How does that interact with an individual person's vision of the future? How do those things all come together? So that was another kind of strategy that we used to think about how that community works through the redevelopment and the gentrification that was happening. And really just unearthing all of those different layers of time that were happening in that community, and struggling with that community to think about that, and really spending time with them to struggle through that conflict between all of those different futures, so that people knew, at least knew what they were working with and could pinpoint who the actors were who were impacting the future of that community. O que elas fizeram foi trazer uma noção para essa comunidade de informação sobre habitação, sobre justiça social, sobre seus direitos, e não somente colocar aquela informação e deixar as pessoas entenderem aquilo, mas juntas, todo mundo mergulhar naquela informação e que essas pessoas tivessem a chance, junto com elas, de reimaginar o seu futuro dentro daquela nova perspectiva. E isso mudou muito a relação que elas tinham com, por exemplo, com o governo ou com pessoas, stakeholders, pessoas que chegam ali que têm interesses naquela situação, mas que essas pessoas agora tinham autonomia para entender quais eram essas camadas que se desenvolviam e, ao mesmo tempo, é difícil realmente, porque são realidades imaginárias nunca antes consideradas. Então, elas também passavam por essa dificuldade junto com a comunidade e tentavam trazer essas novas perspectivas da forma mais tangível possível. Então, são muitas camadas de informação sendo acessadas juntos, sempre em comunidade. And then we've also developed some other tools like quantum event mapping, which again says that time is not the most important aspect of an event, but looking at an event from other perspectives beyond just when it happened and how remote in time that thing was, but being able to bring out other experiences of a particular event, or being able to map out, for example, someone's housing journey, how that journey has impacted them over time, not just across space. So for people who have been displaced many times and have had to move around the city or around the country, that journey has impacted them in a particular way, and into their futures. And so really developing some tools that, again, trouble the notion of standard time is what we do. Também desenvolvendo ferramentas que challenges, que desafiam a noção de um tempo linear. Por exemplo, pessoas que saíram de seus territórios, suas casas, suas vizinhanças, seus bairros, repetidamente ou tiveram que mudar de estado dentro do país, e como isso impactou essas pessoas, né? Como isso foi para essas pessoas, o que isso trouxe para a narrativa dessas pessoas e como elas agora estão começando a sofrer os efeitos colaterais daquilo.
E é importante que essas pessoas sintam que elas têm suporte nesse processo imaginário, porque esses mapas quânticos são aonde a informação começa a ser transformada a partir dessas novas narrativas construídas em conjunto. É como se a realidade estivesse sendo criada naquele momento. And then I will also just say quickly, some of our work is around disrupting this notion of an archive and who gets access to that archive. So like the project that I was talking about, Progress Aerospace Enterprises, which was a company built in North Philly, that has been all but erased from the communal memory that this amazing company that was like ahead of its time even existed there. So being able to dig up these archives and give access to people in that community, because those archives are locked away in some university that nobody knows how to get into those archives and see what this community has done, to be able to challenge the narrative that's coming from the government that this community's poor, it's a lot of crime, and so we have to come in and gentrify it in order to save this community, and then erasing all of the cultural memory and all of the memory of all of the beautiful, amazing things that have happened in this community. So really undigging these archives and then opening up access to those archives so that people can learn these narratives and learn about their own community and their space. Against the narratives that are coming from the government, that this community is a throwaway community, basically. E também desafiando, né, as noções de trazendo, resgatando informações que estejam relacionadas à autoestima dessa comunidade, como por exemplo essa empresa de tecnologia espacial que foi fundada por um homem negro. Como essa comunidade, no passado, né, tinha muitos recursos que hoje em dia não estão disponíveis na memória, né, no resgate da autoestima dessa comunidade. E o governo chegando e trazendo sempre uma visão de que essa comunidade é pobre e precisa ser gentrificada para que seja salva, para que as pessoas ali tenham alguma chance. Isso na verdade, contestado e desafiado por esses arquivos, essas informações que foram arquivadas em universidades que nunca ninguém consegue acessar, e elas foram lá e pesquisaram isso e resgataram isso para que a comunidade se sentisse mais forte para resistir a esses movimentos que acabam destruindo completamente sua identidade. Mais alguém? Hi. Regarding the question, once you got to these communities in North Philadelphia, did you already find a sense of community, or was it something that you had to help building? And if you were to find a place where people don't have the sense of community yet, can you think of ways of like building this together, maybe like those tools as like the quantum mapping? And one more thing, sorry, I'm gonna ask a few things. The other thing is, how do we not work as agents for gentrification as well, once we're working with arts and events in parts of the city that are already suffering this process or are going to, because we are making them more visible. I'm going to translate that. Eu perguntei a ela se nas comunidades que ela chegou já existia um senso de comunidade ou se isso foi construído com a ajuda delas e o que ela faria se tivesse ao chegar num lugar onde precisasse dessa construção de senso de comunidade. E a outra coisa que eu perguntei é como a gente não agir como agentes de gentrificação em lugares que já estão passando por esse processo, e a gente chega fazendo eventos, né, trazendo oficinas, arte, etc. Ou lugares que provavelmente passarão por esse processo uma vez que a gente comece a acessá-los mais. So for this community, I live right next to this community. I wouldn't say it's my community, but I live right by it. I'm a few blocks away from it, and we share a similar community, or the same community organization.
And I was already working with that community as a lawyer, so I was representing people in that community around the displacement that was happening, around the eviction. So I just so happened to be both a lawyer and an artist, and I through that project, found a way to pair those things together. And so there was most definitely already a community there existing. So the video that I showed earlier, sorry, I'll just stop and let you translate. Thanks. Ela disse que ela, como uma advogada, né, e artista, ela mora bem próxima dessa comunidade. Ela não diria que essa comunidade é a comunidade dela, mas ela está muito, muito próxima dessa comunidade, e que, como advogada, ela já teve a oportunidade de trabalhar dentro dessa comunidade nesse âmbito. E como artista, agora, isso também foi integrado nesse processo de aproximação. E, com certeza, ali, sim, já existia um senso de comunidade, as pessoas já tinham uma força muito grande ali no coletivo. And there was definitely a community there existing, a very strong one. And so the video that I showed of the buildings being torn down or being demolished, that was a essential part of that community. And when you hear people cheering in the background, that's the government cheering, right? And everybody else in that area, if you were there, were crying because this building, which they had lived in all their lives, some of them, or for decades, meant so much to them. And so so we interviewed a lot of community members around that, and they started this hashtag movement called Forever Blumberg, which is the name of the building. So there was definitely a community there, even though the narrative was that there was no community there. The narrative about why the government was coming in to take all this property was that because there was no community. But we by spending time with people in that community, finding the leaders in that community, that was really important for us to be able to amplify their voices and not just, again, come in as artists and try to make some art object. It was not about that at all. We didn't even produce any art object from that. It was about spending time with that community and finding ways to amplify their voices and taking ourselves out of the equation. For me, it was about using my skills and expertise. I have this privilege to be a lawyer and to be able to use their voices and take them to inform policy solutions that they directly are asking for or saying that they need, instead of just coming and being artists and saying, hey, let me put some pretty thing here. It was about amplifying their voices and finding the artists that were already there, because there was so much art in that community happening, so much creativity that, again, had been drowned out by this other narrative that this community is just poor and crime-ridden. So it was not about producing any object. It was really about, again, giving them space and voice and time to be able to tell their own stories, show off their own art and creativity. Unfortunately, I was trying to play a short video from the project that talked about some of that stuff, but it's not working. Ela disse que essa comunidade, naquele vídeo que vocês viram dos prédios sendo demolidos, aqueles prédios são dessa comunidade, e as pessoas que estavam comemorando quando os prédios foram demolidos eram as pessoas do governo. Muitas pessoas ao redor ali, quando estavam assistindo aquela cena, ficaram muito emocionadas e choraram muito, porque eram pessoas que viveram sua vida inteira ali, né, mais de 10 anos, mais, enfim, algumas décadas de história que estava sendo totalmente destruída, e com essa premissa dessa narrativa de que ali não existia uma comunidade, de que ali não existiam pessoas que estavam produzindo coisas que tinham valor para a sociedade. E ela, como advogada, como alguém que também estava agindo, né, por um lado muito mais de tentar ajudar com formas dessas pessoas se protegerem através da ciência dos seus direitos, ela, como artista, o objetivo dela nunca foi entrar nessa comunidade e fazer um monumentinho ou algo material. Ela, na verdade, não foi produzindo nada a partir dessa interação, nada no sentido material, mas o que foi produzido foram horas e horas de material, de entrevistas, onde as pessoas
trouxeram as suas visões sobre aquele acontecimento e ali começou o projeto a tomar corpo e ela, como artista, teve o privilégio, né, de ajudar essas pessoas a entenderem essas novas narrativas que poderiam ser criadas a partir daquela destruição. And to answer the third question, yeah, so for me, coming into that project, I made the assumption about what the community was or wasn't, and quickly the community was like, no, that's not, so what I said earlier about, like, you have to spend the time, right? You really have to spend the time, find out who the leaders are. I wouldn't go in assuming that there's no community or assuming that there's not people there who don't know what's going on, or who don't have some sense of where you should go with it. So don't come in, thinking you know the solutions or thinking you know the problems. You really have to be able to spend time with the people who live in that neighborhood and find out what and who the community is, how they define the community, and we can't go in assuming. Because for me, it took a year to really build trust with community members and to really be able to research and to talk to all the people who had a stake in the outcomes of that community, and to learn about all of the amazing people who are there already. And again, that there's already artists there, there's already community leaders there, they're just hidden and they're not given the space or the voice. So I would just go in with no assumptions and let the community or the neighborhood guide you and tell you where the community is and what the boundaries are. And often they have the solutions for what they need. They just sometimes need help translating, or they need help, we need to use our whatever relative privilege we have. Some of us don't have privilege, but for those of us who do, I consider, I'm a Black woman who doesn't have a lot of privilege in other ways. I do have a privilege in terms of having a career, having a stable home, having this kind of legal background. And so bringing my privilege to them and letting them use that privilege wherever they need, spending my privilege in that way to work with that community, and not seeing myself as somebody who's coming in to save it or a hero, and not believing that there's going to be some outcome that's going to save the community, but that I can just assist with helping them amplify their voices. Ela disse que é muito importante a gente nunca entrar numa comunidade com a presunção de que a gente sabe de tudo e de que a gente está ali para salvar alguém ou a comunidade, assumindo que a comunidade não tem nenhuma força ou nenhum conhecimento dentro da sua composição. Ela mencionou antes, eu não tinha falado sobre isso, esqueci de falar, que é a forma como ela entrou na comunidade. Ela teve que conquistar a confiança das pessoas e ela buscou os artistas que já estavam fazendo arte na comunidade. Ela percebeu que tinha muita criatividade, muita gente fazendo coisas incríveis, e ela buscou isso para também fortalecer o movimento. E levou mais de um ano para que ela tivesse a confiança das pessoas dentro desse processo, porque ela precisou realmente se dedicar, passar tempo com essas pessoas e entender como as dinâmicas se dão dentro daquela comunidade. E ela também menciona algo que é muito importante, que é usar o nosso próprio privilégio, que ela, como uma mulher negra, não tem muitos privilégios em muitas áreas da experiência dela, mas que dentro de um outro contexto, os privilégios dela, como na carreira dela, com uma casa, uma estabilidade econômica, financeira e social e cultural, ela consegue fazer com que esse privilégio que ela possui esteja à disposição dessa comunidade, como que ela pode transitar esses espaços de poder que são relacionados à lei, às leis, ao governo, e como essas pessoas podem se apropriar desse privilégio e usar esse privilégio para proteger a própria comunidade. Então é uma troca é uma doação muito, muito grande e com muita humildade, sempre levando em consideração de que aquelas pessoas já têm as suas próprias dinâmicas e a gente está vindo de uma perspectiva de fora
para aprender sobre aquilo e poder colocar nossas habilidades e nossos privilégios à disposição. Temos 10 minutos, então. 10 não, 9 agora, ou 8. 8. Boa tarde. Boa. Meu nome é Hernando Horácio, eu venho de Fortaleza, sou nativo de Mangue. E vocês falaram já há uma hora sobre monumento e uma marca de alguém que está e marca o território de algum modo, assim. Eu venho de uma comunidade, eu falo de dentro, não falo de fora, onde existe um lugar reservado a uma memória não nossa, mas a uma memória não nossa, mas a uma memória que foi colocada ali. O nome do lugar se chama Marco Zero. Ele fica no Pontal da Barra do Ceará, que é a Foz do Mangue, né? Lá em Fortaleza. E o Marco Zero marca realmente assim, as horas e o tempo por onde os holandeses chegaram e os portugueses chegaram depois e deram os nomes àqueles locais, né? O nome que deram ao monumento que existe lá, que foi dado pelo governo da Espanha, Fortim de Santiago da Nova Lisboa, ou seja, a Nova Lisboa agora era a capital nossa, né? Nosso território, assim. Portugal agora era ali. E, assim, aí a pergunta era, tipo, como você reage sabendo que em vários lugares pela América Latina existem marcos zeros que marcam o tempo da chegada dos colonizadores na nossa natividade? So basically, he's explained that he comes from a place called Fortaleza, which is a territory that was in conflict when colonizers arrived between Poland, like Dutch people, and Portuguese people. And there's a monument that was, he comes from an area where this monument was established, and it's called the Point Zero Monument, which times the speciality in the time that the colonizers arrived into that territory and use that as a way for people to be reminded that that territory does not belong to them. And how do you, his question is, how do you react to those oppressive established monuments all across the world, in different places of the world, when you are inhabiting those territories? How do we all, like, as a collective, I guess, because his experience is very specific in that regard. I would have to think about that. I think that depends on, what tools you already have, what your form of expression is to be able to react against it. I think that question is going to be different for everybody. Unfortunately, I don't know more about the context. Some of the ways in which we do that in our own work, so my partner, who's a part of the collective, is a musician named More Mother. And one of the things that she did recently was to do a work with the London Contemporary Orchestra about the bailouts in Britain. So in Britain, after slavery or after emancipation, all of these banks and regular everyday people were given money by the government to be made whole from losing slaves. And so she just did a epic kind of poem and performance that was talking about this thing that had been going hidden for years. No one kind of knew about this until it was exposed recently, and they created this database about all the people who had gotten these bailouts. And she did this with the London Contemporary Orchestra. And she's, a Black woman who has grown up in poverty, who doesn't,
her instrument or her means of expression is by poetry. But it was just such a powerful, epic performance to disrupt this whole notion of, that everyday people weren't involved in the slave trade. So that was just like one of the ways that we kind of reacted against these monuments or these kind of historical things that are embedded in our society, embedded in our structures, embedded in every single thing, our buildings, our architectures, by calling it out, by telling the history, by using whatever platforms we have to expose these things and to share with other people. That's at least one of the ways that I can think of. But it's a big question, and I'm happy to talk more afterwards if you want to explore it more together. But it's something we certainly question everywhere in Philadelphia, and in America, the same thing. There's all these monuments of slavers, enslaved people who held people captive, and even our presidents, like Washington, our founding fathers supposedly were all slaveholders, and there's monuments everywhere you turn. I live in Philadelphia, which is the first city in America. Monuments everywhere you turn of all of these people being memorialized. So. Confederate flags, all of those things we have to confront, and I think as a collective we just have to use our platforms in whatever way we can to call these things out and use whatever power we have to be able to do that. But it looks different for every community and every context. So. Ela disse que ela vai precisar pensar sobre essa pergunta, porque é realmente algo muito individual, porque a reação de cada um a esses monumentos vai ser muito baseada nas ferramentas que cada um tem para questionar esses monumentos. Por exemplo, a parceira dela, num projeto, uma das integrantes do coletivo, e a parceira dela trabalha com música e poesia, e ela acabou de criar uma performance na London, Grã-Bretanha, em Londres, com a London Symphony Orchestra, Contemporary Orchestra, a Orquestra Contemporânea de Londres, onde ela desafiou a história que trouxe à tona as informações sobre pessoas que perderam seus escravos na época da emancipação, receberam grandes quantias de dinheiro de bancos e de instituições privadas para se reconstruir, se reerguer. E isso nunca foi contado antes, ninguém nunca soube do que aconteceu. Então, quando a parceira dela, uma mulher negra, que está trabalhando com uma orquestra respeitada, contemporânea, e traz uma peça artística, uma poesia para falar sobre essa história, trazer essa história à tona e questionar essa história nos dias de hoje, é algo muito poderoso, muito potente. Então, usar as nossas ferramentas, aquilo que a gente tem a nosso favor para contestar essa história e para trazer essas narrativas opressoras à tona. Besides the orchestra and the piece that your partner created? Yeah, besides the orchestra and the piece that your partner created, you would say that you would talk to him afterwards. Oh, yeah. And I think I'll just add one more thing, that as artists, as activists, we do have the power to disrupt and reframe history, whether it's by research, by creation, whatever. We have the ability to trouble the notion of history, to trouble the notion of objective time, and that history is what they say it is. So again, I would just say, using that, exposing the actual history of that monument, and how it's disrupting certain people's futures, or how it creates this vision of the future that we don't all belong to. This is how we think about time when we're thinking about these things.
E além disso, uma coisa que ela gostaria de adicionar é que, como artistas, nós temos o poder de questionar esses monumentos e de tentar trazer à tona os questionamentos para o coletivo, como o que é esse monumento, o que ele representa para mim dentro desse lugar do espaço e tempo, e como eu reajo a isso, meu corpo reage a isso, se essa não é a minha narrativa, e como isso está também atrapalhando o futuro de pessoas, como esses monumentos eles refletem o não progresso de pessoas como nós, né, que habitam essas regiões completamente alheias a essa narrativa opressora e colonial, mas ao mesmo tempo estamos inseridos no contexto de forma tão interligada. Então, que a nossa força artística também sirva como como uma força propulsora para que nós questionemos esses monumentos e essas narrativas opressoras que nos mantêm nesse lugar. Yeah, so like for the North Philly project, you can't, for that, they'll never be able to say, you know, the history of this community is one that is poor and just people who are engaged in crime. Through that project, we were able to disrupt the history that was being told about that community with the community being able to share their own stories. So that's just one of the ways, because again, if you look in the news, all you'll see is really negative things about that community. But through these projects, you know, and through working with these communities, we can amplify their voices to disrupt the stories that are being told about them and the futures that are being constructed for them by people beyond them who are not them, by government and other forces. So. E nesse projeto do norte da Filadélfia é importante também ressaltar que a comunidade ela teve a oportunidade de contar, de se reerguer na sua autoestima e contar a sua história a partir de uma outra perspectiva que não era mais aquela perspectiva que é mostrada nas grandes mídias de violência e de total desordem, né? Que mostra que aquela comunidade não tem nenhum valor para a sociedade, mas que a partir da própria consciência daquela comunidade sobre a sua força do coletivo, essas pessoas conseguiram trazer outras narrativas e experiências que fortaleceram a sua força coletiva e não permitiram que aquela narrativa da mídia fosse uma realidade que essas pessoas começaram a acreditar dentro da própria estrutura comunitária. É isso, gente. Obrigada.